Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no trabalho de uma das figuras mais importantes do desenvolvimento pessoal, Bob Proctor. Vamos entender a filosofia central que ele passou, mais de 60 anos ensinando. Para muita gente, o primeiro contato com Bob Proctor foi lá naquele documentário, O Segredo, lembra? Ele meio que virou o rosto da lei da atração para uma geração inteira. Mas aí fica a pergunta, será que O Segredo mostrou a verdadeira profundidade do que ele ensinava? A resposta, como a gente vai ver, é que tinha muito, mas muito mais coisa por trás do que apareceu ali. Muito bem, vamos lá. Nessa primeira parte, a gente vai deixar um pouco de lado o que ficou mais famoso e vamos direto no coração da filosofia do Proctor. E tá aqui. Se desse para resumir todo o trabalho de Bob Proctor em uma única frase, seria essa. Tudo o que acontece na vida de alguém, a grana, os relacionamentos, a saúde, não é por acaso. É um espelho, um reflexo direto de uma programação que está rodando por dentro. E ele não tirou essa conclusão do nada, não. A jornada dele começou bem difícil. Sem estudo, cheio de dívidas, foi quando ele encontrou o livro de Napoleão Hill que a coisa virou. A partir dali, ele ficou simplesmente obcecado em entender e ensinar como a nossa mente funciona. E isso nos leva direto para a segunda sessão e para o conceito mais importante de todos no trabalho dele. Uma palavra que ele usava o tempo todo: paradigmas. Então, o que é um paradigma? Pensa nele como se fosse o sistema operacional da nossa mente. É um pacotão de crenças e hábitos que, na maioria das vezes, a gente nem sabe que tem. Eles foram instalados ali desde a infância, por pura repetição. Agora, se liga nesse número. Proctor dizia que essa programação inconsciente é responsável por 95% das nossas ações e dos nossos resultados. É um controle quase absoluto. Então, o ponto central é este. Não importa o quanto alguém queira uma coisa conscientemente. Se a programação lá no subconsciente, o paradigma, for contra, a programação vai ganhar, sempre. É por isso que uma pessoa pode querer muito ser mais extrovertida, mas se o paradigma dela diz ficar quieto é mais seguro, ela vai se encolher em situações sociais. É quase automático. A vida não responde ao que a gente quer, responde ao que está programado. E esse exemplo dele é genial para entender isso. Ele falava que é como um termostato financeiro. Se o paradigma de alguém está travado em 3.000, mesmo que essa pessoa ganhe 5.000 num mês, pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer para ela voltar para a zona de conforto programada. A questão não é esforço, é o programa. Ok, então se o problema é a programação, como é que a gente muda isso? Vamos para a terceira sessão para entender a solução que ele propunha. Proctor é bem direto aqui. Tentar mudar de vida só com força de vontade é que nem tentar afundar uma bola de praia na água. Cansa muito e uma hora ela escapa e volta para a superfície. Motivação também, vai e vem. A mudança de verdade, aquela que fica, acontece num nível mais fundo, reescrevendo o código-fonte, o próprio paradigma. E como se reescreve esse código? Com um método, com disciplina. Não é só pensamento positivo solto, não. É a repetição diária de novas ideias, a criação de imagens mentais bem vivas do que se quer, sentir a emoção daquilo como se já fosse real e, o mais importante, persistir, mesmo quando a mente consciente está cheia de dúvidas. Agora a gente entra na quarta sessão para entender a mecânica por trás disso tudo. Isso aqui esclarece muita confusão que existe sobre o trabalho dele. O Bob sempre falou que existe uma hierarquia. A lei da atração não é a principal. A lei número 1 é a lei da vibração. Tudo no universo vibra. Nossos pensamentos e principalmente nossas emoções determinam a nossa frequência pessoal. A atração é só o efeito, a resposta a essa vibração. Esse ponto aqui é fundamental. Só querer uma coisa não adianta nada. O universo não responde a desejos, ele responde a frequências. É preciso se tornar compatível vibracionalmente com aquilo que se quer atrair. Pensar positivo sem mudar a crença lá no fundo não muda a vibração para valer. Isso aqui muda completamente o jogo sobre metas, né? Para o Proctor, a meta em si não era o prêmio. O verdadeiro prêmio era a pessoa que alguém se torna no processo de buscar um objetivo grande o suficiente. A meta é só uma desculpa para a gente crescer e expandir a nossa identidade. E para fechar, na nossa quinta sessão, vamos focar num dos temas mais famosos dele e conectar tudo de volta à ideia de mentalidade. Uau! Que frase forte! Isso tira o foco da falta de dinheiro e joga toda a luz na consciência interna.
Segundo ele, problema de dinheiro não está na conta bancária. É só um sintoma de um nível de consciência que ainda não se alinhou com a abundância. E como é que se aumenta essa consciência? Parando de pensar pequeno, em escassez, e começando a pensar em como servir e resolver problemas em uma escala maior. É treinar a mente para enxergar oportunidade onde os outros veem problema. É entender que dinheiro é uma ferramenta neutra, uma energia que só vai para onde tem valor e harmonia com as leis dele. Então, pra gente amarrar tudo, a verdadeira mensagem de Bob Proctor era muito profunda. Não era sobre truques mentais ou atalhos, era sobre o trabalho disciplinado de entender e reescrever o programa que comanda a nossa vida. A prosperidade em qualquer área é um trabalho de dentro para fora. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Olhando para os resultados que uma pessoa tem hoje, qual é o programa, o paradigma que está ali silenciosamente no controle, ditando essa realidade? Essa é a grande questão que o trabalho do Bob Proctor nos convida a explorar.